Tertúlia! Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de junho de 2014, é uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 3051. Ele tem 5 páginas, 47 elogios e 8 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a estimulação parapsíquica da parapercepciologia. E o verbete foi redigido pela verbetógrafa veterana, professora Kátia Aracaki, que é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ. Voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais e Nomadismo da Conscienciologia. Tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. A estimulação parapsíquica é a condição de incitar a paraperceptibilidade através de contatos variados com ambientes propícios, com fins parapsiquistas, conteúdos afins e práticas relativas às parapercepções, objetivando o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido. Na pensenologia, o holopensene pessoal da paraperceptibilidade, o holopensene cognopolita, o holopensene saturado, o holopensene desassediado, o autoesforço pessoal, o espaço mental disponível, a observação lúcida, a atenção dividida, os registros sistemáticos, os cotejos sistemáticos, a troca de experiências, a verificação dos achados, a auto-organização crescente, os resultados práticos do autoparapsiquismo. E aqui na parafatologia, o investimento no autoparapsiquismo, as dinâmicas parapsíquicas, os cursos de campo, as atividades energoparapsíquicas, o mapeamento da sinalética, energética e parapsíquica pessoal, o amparo extrafísico de função, ampliando a paraperceptibilidade, o contato com a paralencologia. Agora, na argumentologia, nós destacamos, então, uma listagem de possibilidades, né? São 48 exemplos de estímulos parapsíquicos acessíveis às consciências interessadas. E, na remissiologia, nós destacamos a agudização do autoparapsiquismo, o autodidatismo parapsíquico, o holopensene saturado, a multidimensionalidade consciencial e a sinalética parapsíquica. A estimulação parapsíquica regular instiga a consciência a pesquisar o assunto teaticamente, tornando o parapsiquismo segunda natureza na vida consciencial, igual a respirar o oxigênio. Na questionologia, você investe na estimulação parapsíquica? Quais têm sido os resultados evolutivos obtidos com essa prática? E aqui a mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens. Nós temos, então, a ativação, o abertismo, a sensibilização, o autoparapsiquismo, o anticasca-grossismo, a autoexperimentação, a paraperceptibilidade, a multidimensionalidade, a reciclopensenidade, extrapolacionismo, acoplamentário, tertuliário, autocriticidade, sincronicidade, tenepsismo, teaticologia, neosinapsologia, holopensenologia, autodisciplinologia e parafenomenologia. Agora, pessoal, eu queria fazer de novo o aviso para quem mora em Foz, no caso, né, mais especificamente. Tem uma informação aqui que a Copel confirma a programação de desligamento da energia na Rua da Cosmoética, do dia 13 de junho, ou seja, amanhã, sexta-feira, das 8 às 11h30. Portanto, não haverá mini tertúlia. E as atividades serão retomadas normalmente na tertúlia da tarde, né, das 12h30 às 14h30, vai continuar normal. E o sábado, dia 14, também já vai ter o círculo mental somático, tá certo?
E também a gente lembra promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, do professor Valdo Vieira, o novo tratado dele. Se você comprar com antecedência, além de você contribuir para a publicação, são 2 volumes, você vai estar antecipando e comprando com desconto, né? São 2 volumes, com desconto vai sair por R$ 272. A venda na livraria Epígrafe, pela shopcoins.com.br, e essa é uma iniciativa da Editares. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com editares@editares.org. Então, vamos ajudar aí, que o livro está quase pronto, pelo menos esses 2 volumes, né? O professor Valdo já falou que ele vai escrever muitos outros, e assim a gente espera que fique por muito tempo escrevendo muito para a gente as verpões, as ortopensatas, que a gente sabe aqui, acompanhando as mini tertúlias, que realmente são mega sínteses de muito conhecimento acumulado e muita inteligência evolutiva zipada ali, né, em pequenas frases, às vezes são bem curtas, mas com uma densidade absurda de neo-ideias, né, de neo-abordagens, né? Claro, claro. Mais rapport para a gente, né? Agora, professora Kátia, já temos algumas perguntas, mas vamos ao nosso início, né, clássico. Queria que você falasse um pouco sobre a motivação para escrever o verbete. A ideia de escrever esse verbete foi reunir uma série de aspectos assim que podem ajudar a pessoa a, digamos assim, a cultivar o parapsiquismo no dia a dia. Então, às vezes, a pessoa ela fica muito focada na questão de fazer cursos e atividades específicas do parapsiquismo. E tem uma série de elementos presentes no cotidiano que podem ajudar a consciência interessada a burilar essa faculdade aí. Porque isso que você falou é bem importante, né? É que a gente até brinca que vira abóbora, né? Às vezes quando sai dos cursos, né? Claro, perde aquele campo, aquele amparo de função e amparo de aluno, né? Ou de professor, enfim, não importa muito aí no caso. E a gente tende a esquecer, né? Dependendo principalmente do ambiente que a pessoa está vivendo, do cotidiano, né? Também é importante a gente trabalhar nisso, né? Nessa proposta aqui da estimulação. Agora vamos lá então. Em Paradoxologia, na página 36, na terceira linha, você, por favor, pode nos explicar o paradoxo da influência dos parafatos nos fatos? Isso daí, quanto mais a pessoa tem o parapsiquismo desenvolvido, né, mais ela tem essa capacidade de antecipar os acontecimentos na vida intrafísica, porque muitas das situações que ocorrem, primeiramente, elas se configuram extrafisicamente. Então, um parapsiquista mais veterano, como, por exemplo, o professor Valdo, já tem essa capacidade, né, de antever muita coisa devido a essa formação do parafato antes do fato em si. E é muito interessante essa abordagem. Queria até que você comentasse um pouco sobre isso, porque amplia e ao mesmo tempo derruba esse entendimento mais antigo, né, da predição, do que vai acontecer ou não vai. É como se fosse algo assim... do nada, né? Do nada, né? Que a pessoa adivinhasse, né? Mas não é, na verdade, um técnico assim para a percepciologia, a pessoa tem todos os elementos que ela consegue, né, antever os acontecimentos de uma forma assim bem objetiva, né, com bases, com fundamentação. Então, esse é interessante. E eu acho que a pessoa, à medida também que ela vai desenvolvendo o autoparapsiquismo, acontecimentos menores assim da vida dela, do entorno dela, ela também vai começando a ter essas pistas, né? E isso daí eu acho que é uma capacidade que os amparadores têm justamente para poder ajudar, né, em determinados contextos, situações,
seja amenizando, seja contribuindo para fazer aquilo acontecer. Agora, na estrangeirismologia, ele pergunta, na segunda linha, por favor, como funcionam os cases parapsíquicos na sensibilização parapercepciológica? É isso daqui, o que acontece, se a pessoa começa a ler, a ouvir, a conhecer esses casos, né, de histórias parapsíquicas, seja através de livros, de colegas, de professores, de pessoas que tenham vivenciado a situação, aquilo amplia o universo da pessoa, do conhecimento dos parafenômenos, das parasensações, do que existe nesse mundo parapsíquico. Consequentemente, ela vai ficar muito mais atenta, muito mais conectada a essas ocorrências, sem falar na questão do contágio psicológico, energético e holopensênico. Então, é como se a pessoa ela começasse a cultivar aquele holopensene do parapsiquismo. Então, isso é muito importante. Pensa assim no caso de um médico, um profissional da saúde, ou qualquer outra área profissional, né? Mas aqui na saúde isso é muito estudado, que tem os casos, né? Os estudos de casos clínicos, né? Então, às vezes, você nunca vai ter contato com aquele tipo de paciente, aquela doença, mas só de você saber que um caso daqueles existiu, aquilo já amplia o seu universo de conhecimento dentro daquela área. Então, quando aquilo ocorrer com você, você já tem um dado de realidade, você sabe dar nome, você já vai conseguir ter uma outra abordagem daquela ocorrência, né? Isso daí vai de encontro ao verbete número 12 da remissiologia, parapsiquismo despercebido. Porque se você não conhece algo, você não percebe. Então, por exemplo, é conhecido, né, essa questão que os esquimós, eles distinguem, parece que dezenas de tipos de branco, né, da cor branca. Não é verdade? Em função da neve, do gelo, do clima que eles têm lá. Isso, para nós do Brasil, a gente olha, se não for um arquiteto, alguém com um olhar mais técnico, treinado, a pessoa tem dificuldade de fazer essa diferenciação, porque ela nem sabe que aquilo existe. Então, esses cases, eu acho que eles são muito bons assim para poder alargar o conhecimento do parapsiquista e ele começar a ter um rol maior assim, de possibilidades do que acontece nesse mundo parapsíquico. Kátia, você sabe que estou lembrando de uma experiência que eu tive e que eu me saí. Quer dizer, foi muito importante eu ter tido acesso ao case parapsíquico do professor Valdo no metrô de New York, quando ele contou já várias vezes aquele fenômeno do agênere, né? Que ele recebeu um cartão, teve um contato com uma personalidade e que provavelmente era uma concierge, uma serenona, que a pessoa entregou o cartão, enfim, desapareceu. Eu viajei há pouco tempo, né, e tive um contato com uma pessoa da minha família e ela me contou que aconteceu com uma sobrinha de segundo grau minha. E aconteceu uma coisa muito interessante com a moça e é muito próximo, não de ser um serenão, mas do fenômeno de ter uma pessoa de duas gêneros, né? Dela aparecer e desaparecer. No metrô em Paris, ela estava desesperada, estava indo estudar, fazer um curso, e ela ficou muito tensa, muito nervosa, que não conseguia achar a universidade lá em Paris, no caso. E ela entrou no metrô e tal, estava uma situação muito difícil para ela. E apareceu um senhor, um velhinho, e explicou tudo para ela. Ensinou, falou como é que ela tinha que chegar, para ela se acalmar, tranquilizou ela. E a hora que ela virou, ele sumiu. E ela não entende como ele sumiu. Então é um caso, né? Um case aí para a gente pensar, puxa, né? Interessante.
Então vamos lá, é bem importante a gente, antes de ter as experiências, né, a gente espera um dia poder ter quase todas que a gente ouve falar, dessas positivas, é claro, a gente estudar, ouvir, ler, né, e fazer essa análise crítica, né. E daí tem aquela obra clássica, né, bastante conhecida, que é The Phantom of the Living, né, que é justamente, são dezenas, acho que centenas de casos parapsíquicos que o autor reuniu, né, nos volumes. E nosso aqui tem o Projeções da Consciência, por exemplo, né? Ah, exatamente. Agora, na estrangeirismologia, segunda linha também, o que é o slowdown conscienciológico? Esse slowdown conscienciológico foi uma coisa que eu inventei e que, em analogia, aquele movimento slow. Então, não sei se vocês já ouviram falar de um movimento slow, né, que começou na Itália e começou em função da gastronomia. Então, foi, digamos assim, um ato de rebeldia dos italianos contra o fast food, né, essa questão de você comer em lanchonete, correndo, e essas comidas todas industrializadas, artificiais. Então, aí os italianos lançaram esse movimento slow, que começou com refeições prolongadas, onde as pessoas degustavam comidas assim bem feitas, né, e que conversavam e que tinham aquilo ali como um momento realmente assim de degustação gastronômica e também de interação, de convívio. E esse movimento slow, ele foi ampliando e ele pegou outros segmentos assim da vida cotidiana. Então, ele é um movimento contra toda essa questão da síndrome da pressa, da questão do tempo é dinheiro, ou seja, dessa aceleração assim, excessiva da vida moderna, que faz com que as pessoas não parem, não reflitam, não se atenham a detalhes, etc. e tal. Então, eu inventei esse slowdown conscienciológico numa época que eu achei que eu também estava assim, num ritmo acelerado, mas esse ritmo acelerado disso sim, que você tende a ficar um pouco robotizada, né? E aí eu inventei para mim alguns princípios, que era assim, era uma coisa de cada vez, acabativa, perder a oportunidade e ganhar o autocontrole. Então, para mim, o slowdown conscienciológico que eu fiz foi esse. E um dos objetivos é a pessoa conseguir cultivar mais a vida parapsíquica, porque é difícil você desenvolver parapsiquismo se você tem a agenda lotada de compromissos intrafísicos que não dizem respeito a nada de parapsiquismo ou de assistência. Então, a pessoa ela tende a entrar nesse rolo compressor da massa humana impensante. Então, a gente tem que cuidar, porque mesmo com as ideias da conscienciologia, mesmo vivendo na Cognópolis, a pessoa ela pode entrar num ritmo assim muito acelerado e quando vê, ela não, o parapsiquismo dela está ficando despriorizado. Como? É o antonímio do fast food. Do fast? Do fast, né? Fast, do fast. Agora, você poderia dar um bom verbete, né, especificamente. Vou anotar. Não é? Agora, professora Kátia, na parafatologia, na página 35, primeira linha, ele pergunta como otimizar o contato com a paralencologia, morando distante de Foz do Iguaçu, Cognópolis. Esse teletertuliano, Kátia, ele manda perguntas diariamente. Acho que até sei quem que é, né? Eu acho que esse contato com a paralencologia, a pessoa vai cultivando à medida que ela vai ampliando a interassistencialidade e ela vai ficando mais atenta, né, às consciex que aparecem nessas interações. Então, acho que a TENEPS ajuda nisso, dependendo da atividade profissional que a pessoa tem, se ela aguçar um pouco mais o senso de observação, a atenção dividida, acho que isso pode ajudar.
ela tirar tempo para fazer algumas técnicas de reflexão e de escrita, isso também ela pode ter inspirações. Então, eu não acho assim que a pessoa necessariamente ela precisa estar aqui para ter contato, aqui na Cognópolis, para ter contato com a parelencologia, porque hoje a gente tem muito em função da grande para-antena que tem aqui, que é o professor Valdo, né? Mas a questão é como é que cada um desenvolve isso por si, né? Independente de uma presença dele assim mais próxima, né? Kátia. Oi. Aqui na antagonismologia, você pode falar desse antagonismo biofilia monopolizadora e parapsiquismo onipresente? Esse verbete, esse tema é um verbete, né? Biofilia monopolizadora. Então, que é a questão da consciência, da pessoa que ela é muito envolvida com a vida intrafísica, com os cuidados com o corpo físico, e que aquilo envolve totalmente o tempo, o espaço mental, né, o que ela faz no dia a dia. Então, o oposto disso seria justamente essa pessoa que ela já tem um nível de auto-organização e de relação mais, digamos assim, assentada na vida intrafísica, que consegue ter o parapsiquismo onipresente. Então, eu acho que nós, assim, a maioria de nós está no meio do caminho, né? A gente não é tão mais, não tem esse padrão tão arraigado que muita gente na SOCIM tem, né? Ganhar dinheiro, cuidar do corpo e coisas assim. Mas a gente ainda também não tem nem a condição de vida assentada para ter esse parapsiquismo onipresente, como é o caso, por exemplo, do professor Valdo, né? Pergunta que eu queria fazer tem alguns períodos na vida que o parapsiquismo abre, né? Que variáveis a gente pode observar para ver o que desencadeou isso, assim? Quando, assim, aqui é fácil porque tem bastante estímulo, né? Mas na vida antes da conscienciologia, por exemplo. Aí eu acho que a pessoa tem que ver também, além do fator desencadeante, qual é o resultado, porque o parapsiquismo, assim, ele ficar aflorado, pode ter desde fatores desencadeantes positivos, sadios, equilibrados, mas pode ter também fatores doentios, nosográficos, né? Por exemplo, um acidente que pode gerar uma experiência de quase morte, pode fazer aflorar o parapsiquismo, né? O uso de droga, mas isso tudo ainda é muito desequilibrado. Adolescência, que é uma fase de transição, de mudança orgânica, hormonal, muitas vezes ele também ajuda a desencadear o parapsiquismo. Mas eu acho que o mais sério é assim, o quanto a pessoa consegue provocar, né, essas autoexperiências parapsíquicas e manter isso, independente de fatores externos. Porque senão fica sempre dependendo de alguma coisa externa desencadear esse parapsiquismo. Então, essa lista aqui dos 48 itens são justamente assim, possibilidades, oportunidades, até técnicas que a pessoa pode usar para ela cultivar isso de uma forma mais lúcida, mais ativa, a partir da vontade dela, né? Kátia, você quer perguntar de novo? Só para finalizar, já que você citou a lista, eu fiquei curiosa no item 12, cópia dos tratados conscienciológicos. Você diz, aplicar as técnicas, né? Não tirar xerox do tratado. Não é tirar xerox, não. Isso aqui é você copiar, você manuscrever. Então, isso aqui foi experiência de uns pesquisadores aqui da Cognópolis, e tinha uma época que eles queriam melhorar a questão do parapsiquismo e aumentar o nível de autodesassédio, e aí eles começaram a copiar. Eles pegaram, tipo, Projeciologia, o Reurbanizatus, e copiavam trechos inteiros do livro, entendeu? Manuscrito, assim, manuscreviam os capítulos do livro. E eles verificaram que eles ficavam muito mais desassediados, assim, estimulava a questão parapsíquica. Então, eu achei interessante, né? Mas isso daí é o assunto, é o autor do livro, é o amparo que tem por trás de uma obra dessa, provavelmente o amparador
de função, o amparador que estava tentando ajudá-los também. A questão da técnica mnemônica, né, que a escrita ajuda a registrar, né? Melhorar a concentração também. Agora, Kátia, eu sei que não é o foco do seu verbete, não é para a pessoa ficar esperando também, né, acontecer, mas só para lembrar para quem não estava aqui na mini tertúlia de hoje sobre a pergunta da Laura. Você estava aqui, Laura? Não, né? Alguém perguntou alguma coisa sobre essa questão do parapsiquismo aflorar. E o que o professor Valdo colocou, eu nunca tinha pensado nisso. Aqui tem muitas vezes a pessoa, por exemplo, tem casos, né? Não falou muitas vezes, tem casos, por exemplo, da senhora que depois da menopausa ela passa a ter o parapsiquismo aflorado. E aquilo pode ter sido combinado com o evoluciólogo. Foi de caso pensado, porque antes ela não teria uma disponibilidade, ela teria outras prioridades, até cerebelares, enfim, as circunstâncias da vida, né? E aí, com o passar da idade, aquilo já estava programado que ali, então, ela teria uma vida mais assentada. No fundo, converge com essa condição que você está falando da pessoa criar por ela mesma, né? Da disponibilidade. E é interessante esse fato, porque conforme a idade vai chegando, né? E às vezes o corpo vai ficando enfraquecido, às vezes a pessoa perde um pouco até, né? A questão energética, parapsíquica. Então esse fato é interessante, esse caso aí. Ele falou assim, como se fosse... não é tão raro assim, sim. Sabe? Tem até um nome isso, né? Que eu esqueci qual que é o nome, que é assim, a pessoa ao longo da vida tem alguns pontos assim que algumas ocorrências são desencadeadas. Não tem esse time pills, não tem a ver com isso? Mas tem time pills, mas é o time pills evolutivo, mas ele dá um outro nome para isso daí. Dá um verbete. Não sei se é salvaguarda, dá um verbete. Esse para você, tá doido? Quem queria perguntar, gente? Tem mais pergunta aqui, mas vamos lá aqui. Na página 34, em megapensenologia. O último megapenseno, parapsiquista, estimulador natural. Isso daqui eu já ouvi o professor Valdo falar várias vezes em tertúlia, que em qualquer ambiente, se tiver alguém com um parapsiquismo mais forte, aquilo lá ajuda todo mundo que está presente a melhorar o parapsiquismo também. Então é bom conviver com gente que é parapsíquica, porque assim, você não precisa conviver grudado na pessoa. Só de você estar no mesmo ambiente, a pessoa puxa o holopensene para cima, em termos de parapsiquismo. Então aquilo gera como se fosse um contágio energético. Agora aqui na parafatologia, investimento no autoparapsiquismo, que é estimulação para parapsiquismo. Investimento no autoparapsiquismo é porque muita gente acha que parapsiquismo é uma coisa mágica, que nem a professora Dulce estava falando, né, no início da questão das predições. Então a pessoa acha que sim, que isso é um dom e que vai, né, de repente aparecer na vida dela do nada, sem nenhum tipo de esforço. E parapsiquismo é uma faculdade como qualquer outra. Então, assim como a pessoa desenvolve, né, uma boa capacidade em termos matemáticos, o outro em termos linguísticos, o outro em termos psicomotriz, e por aí vai, a pessoa também, se ela procurar, né, se dedicar, ela desenvolve o parapsiquismo. Se a gente tivesse matéria de parapsiquismo na escola, todo mundo seria mais parapsíquico, porque, digamos assim, é uma faculdade inerente ao ser humano, tá certo? Então não é uma condição assim, a pessoa já veio porque cultivou em outras vidas, mas não é um dom que caiu do céu e a pessoa não fez nada para ter aquilo. Ela se esforçou, ela se dedicou, ela trabalhou com aquilo ali. Então esse autoinvestimento é porque muita gente fica muito ainda naquela condição de terceirizar o parapsiquismo, né? A pessoa vai na vidente, a pessoa vai no centro, a pessoa fica dependente do parapsiquismo alheio, mas ela mesma,
às vezes ela tem um potencial muito maior do que a pessoa que está lá ajudando ela mesma às vezes não desenvolve. Que isso está muito numa postura religiosa, ou de seita, de misticismo, né? De exaltar o parapsiquismo alheio e de subestimar o próprio autoparapsiquismo. Ok, obrigada. Kátia. Oi. Ok, tudo bem? Tudo. Da sua listagem de possibilidades, estou achando interessante porque eu comecei a colocar mais, menos e mais ou menos. Né? Para mim, por exemplo, acoplamento com árvores, eu faço, então eu coloquei mais. E eu vou continuar fazendo até o final para ver o resultado disso. Né? E é interessante porque, por exemplo, né, caminho da lógica, com a Aleia, né, dos gênios da humanidade, como que você aproveita esse caminho da lógica? Eu coloquei ponto de interrogação porque eu passo por esse caminho, eu aproveito a energia que a gente percebe no caminho, mas eu gostaria de saber como que você faz aí para... Aí tem que ver qual o interesse pessoal, sabe, Keiko? Mas, por exemplo, a pessoa que tem um parapsiquismo mais intelectual, ela pode aproveitar para ter ideias. Certo. A pessoa que tem um parapsiquismo mais ligada para fenômeno, ou outro tipo assim, né, de sensibilidade, ela pode aproveitar para, vamos supor, acoplar com os bustos, ver o que ela percebe, tem consciência ali junto dos bustos ou não, ela acessa alguma coisa do perfil daquelas estátuas, daquelas personalidades. E lembrando que o caminho da lógica foi um caminho que o professor Valdo percorreu durante mais de década, todo dia, várias vezes por dia. Então, aquilo ali tem o que é chamado, que existe até um verbete, é uma trilha energética, né? Aquilo ali formou, digamos assim, um corredor energético que conecta aqui a essa parte de cima do CAE, que é a casa dele, o escritório dele, com o holociclo, com o holoté, que agora emendou aqui com o tertuliário. Então, isso daí eu acho que é que nem laboratório. A pessoa tem que fazer vários experimentos, assim, ela passar por ali, objetivando, fazer essa estimulação, experienciar, ter experiências diferentes, para ela ver qual vai ser o tipo de interação e o que vai acontecer com ela ali, sabe? Tá. Item 9, conscienciograma. Então, eu estou fazendo Recim 2, né? Então, já estou conseguindo sair da condição de ficar só com foco nos trafares, né? Assim, querendo se livrar deles, né? Estou assim, começando já a visualizar a assunção dos trafores, né? E aí você coloca aí, evocador do holopensene dos serenões e da intermissão. Você pode falar o conscienciograma, um dos objetivos dele é ajudar a pessoa a fazer as reciclagens necessárias antes da dessoma, para quando ela chegar e for conversar com um evoluciólogo, depois dessa vida humana, ela está bem lúcida e bem consciente do que ela fez de bom, do que ela deixou de fazer, que poderia ter feito, do que ela conseguiu superar e tudo mais. Então, isso lá no livro está escrito, né? O autor escreve que um dos objetivos do livro é essa vacina ou para-vacina para a pessoa chegar melhor na próxima intermissão. Também ajuda a pessoa a resgatar orientações do curso intermissivo, né? Porque o nosso curso intermissivo foi todo baseado na questão das nossas necessidades também de mudança, para não continuar fazendo os erros do passado, para a gente tentar se encaminhar para atividades interassistenciais, que a gente fosse pagando as nossas dívidas kármicas e tudo mais. E esse evocador do holopensene dos serenões, porque como ali o modelo é o serenão, né, isso é muito interessante. Eu estou fazendo agora esse curso que está tendo da Conscius também para responder o conscienciograma em inglês. E eu achei interessante, porque eu sempre tinha ouvido falar que mesmo no online as pessoas sentiam muito o campo. Mas eu tinha esquecido dessa informação. E aí, agora, na primeira aula, o que mais me chamou a atenção de tudo foi o holopensene do curso. E olha que a minha internet estava caindo, estava falhando, o vídeo ficava truncado. Eu não entendia direito o que os professores estavam falando. Depois eu assisti a gravação da aula.
Mas o que mais me chamou a atenção em tudo foi assim, o nível de homeostase, de equilíbrio que o holopensene da aula causou em mim. Achei super interessante. Esse curso é EAD da EAD, Conscienciograma Sem Drama. Em inglês. EAD em inglês. Que dia? São 26 aulas, é domingo, de meio-dia às 2h. A próxima aula ainda vai ser aberta, então a pessoa pode assistir sem fazer inscrição, né, para ela ver se ela gosta, se ela quer fazer. E aí, a partir da terceira aula, é que já tem que ter feito a inscrição para poder ter a senha, o login lá e entrar. Tá? Isso é no site da Conscius? É no site da Conscius, tá certo? Tá, então, é só a pessoa entrar no site, aí tem EAD, aí tem sala de aula virtual, e aí ela entra na aula. Quando é mais ou menos 15 para meio-dia, os professores já estão lá, né? E aí ela pode assistir também, acho que o vídeo da primeira aula, acho que é só baixar lá, que tem a gravação. Certo. Então é bem interessante. Eu acho que sim. Mais um item, né? 32, observação. Atenta aos detalhes na diuturnidade. Eu tenho feito algumas anotações, por exemplo, né? Até desconforto, por exemplo, calorão, né? Para eu identificar se esse calorão é do climatério ou é alguma coisa da emoção, né? Como que você alguma faz coisa energética. Oi? Porque assim, essa observação ela é fundamental no parapsiquismo, não é verdade? Senão ele vira parapsiquismo despercebido. Pode parecer um serenão na sua frente, mas você não está prestando atenção. Então a pessoa ela tem que cultivar essa observação de detalhes, das sincronicidades. É aquele exercício que a gente faz no acoplamentário, de você observar o que está acontecendo fora de você e o que você sente em você. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Você pode estar aqui na tertúlia, na mini tertúlia, e aí você está ali prestando atenção no que está acontecendo e ao mesmo tempo você está vendo. Eu tenho alguma sensação diferente, alguma ideia, alguma emoção, alguma sinalética, energética, o que acontece, né? Quando eu tinha aqui as sessões de mega euforização, de arco voltaico, muitas vezes a pessoa estava na última fileira aqui do tertuliário e ela percebia mais até do que quem estava sentado lá na cadeira, né? Sendo mega euforizado. Então, essa observação, ela é um treino. Isso daí, se a gente pensar, por exemplo, na vida profissional, um arquiteto, ele treina o olhar, né? Um médico, ele treina também. Então, todo mundo, dependendo do trabalho que você faz, você tem esse treino na capacidade de observação. Agora, a questão é desenvolver isso em relação ao parapsiquismo. Então, na TENEPS, antes de começar a sua TENEPS, meia hora antes, 1 hora antes, o que você percebe em você, no ambiente da sua casa, nas pessoas em torno? Quando começa a TENEPS, o que você percebe? Ao longo da TENEPS, quando finaliza a TENEPS, depois da TENEPS. Então, estou dando assim, situações que, de repente, os teletertulianos, os tertulianos aqui vivenciam, né? Mas pode ser em relação a qualquer atividade cotidiana, tá certo? Obrigada. Muita gente atribui o que acontece a fatores físicos. Ah, não, é porque tá sol, tá frio, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas a pessoa às vezes descarta a variável parapsíquica. Kátia, sobre isso que você falou para Keiko do exercício do acoplamentário, que é perceber o que está no entorno e com relação ao que acontece dentro de você. Quando tem muitas sincronicidades e tudo que está fora parece ter relação com a intraconsciencialidade, como que você usa o discernimento? Será que isso é um teleguiamento? Será que eu estou influenciando o holopensene? Será que isso é uma verdade que eu posso, né? Como que você usa o discernimento? Olha, eu acho que uma das variáveis que a pessoa pode usar de uma forma assim bem pragmática é a pessoa ver o resultado. Porque, vamos supor, se a pessoa tem uma tendência a fantasiar, ela começa a relacionar tudo com tudo, e ela acha que tem a ver com ela, e às vezes não tem nada a ver com ela. É uma tendência que a pessoa tem de
ela se colocar no meio de tudo, ou puxar tudo para si, ou achar que ela é a causa ou a consequência, ou está relacionada com tudo, e às vezes não é. Agora, tem também o outro lado, assim, da pessoa que nunca acha que nada é com ela, e às vezes é também, né? Então, uma dificuldade dela entrar ali no contexto, e às vezes até uma questão negativa. Tem que ver, porque sincronicidade tem tanto a bem amparada quanto a assediada. Então, tem aquela pessoa que fala, nossa, encontrei o amor da minha outra vida, casa com a pessoa e casou com um assediador que vai estragar a pro-ex da pessoa para o resto da vida. E tudo foi desencadeado por uma sincronicidade. Não, mas eu estava naquele local, naquela hora, e aconteceu isso, e aí a pessoa viaja na maionese. Então, eu acho, assim, Laura, que tem que ver muito assim, o resultado que houve daquelas sincronicidades, anotar, ver o resultado, ver assim, de forma concreta, palpável, o que saiu dali, entendeu? E isso não é de uma hora para outra, às vezes vai demorar um pouco mais, mas eu acho que aí é uma condição assim, mais concreta, mais objetiva para a pessoa avaliar, né? Porque certamente a nossa pensenidade influencia muito, e se você começar a pensar num determinado dado, você vai ver aquilo em todo local. Tanto é que você começa a pesquisar um assunto, você começa a ver aquilo para todo lado, até onde não existe muito, você força às vezes a barra para encontrar aquele dado, né? Então isso a gente tem que tomar cuidado com esses truques da mente, né? Tem alguns livros... Tem um livro que chama assim, você não é tudo que você pensa, ou tudo que você imagina. Então, são auto-enganos que a pessoa tem, que são causados fisiologicamente, através dos circuitos neuroquímicos e das parapercepções daí. Tem vários livros assim nessa área também de neurociências e de comportamento humano, que mostra os auto-enganos que as pessoas têm, né? E no parapsiquismo tem que tomar muito cuidado, porque se deixar, a tendência é a pessoa florear um pouco aquilo, aumentar, né? Então tem que ter muito realismo, senão fica um parapsiquismo fora da realidade, né? Irreal, que não existe na verdade. Não sei se eu respondi aí o que você queria, tá? Kátia, eu queria até colocar um ponto que eu vejo. Oi. Que às vezes a gente tem uma tendência a ter um fenômeno parapsíquico e querer achar logo a resposta para ele. Ou seja, precipitação em classificar aquele fenômeno, correlacionando ele com alguma coisa. E às vezes você não vai ter elementos suficientes para correlacioná-lo ali na hora. Aquilo ali vai vir depois de muito tempo, e que você fala assim, então aquele fenômeno que eu tive não era por causa disso, era por causa dessa outra questão que eu estou vendo agora. E isso às vezes são mecanismos que a gente tem de querer achar logo a resposta para tudo, né? E às vezes aquilo ali é uma coisa que você tem que ir somando ao longo do tempo. É muito bem lembrado, Marguê. E o ser humano, ele tem essa condição dessa ansiedade, né, de querer ter uma resposta, porque isso dá uma segurança, e de completar a informação faltante. Isso daí é muito estudado na questão da percepção dentro da psicologia. Então, são mostradas assim figuras para as pessoas, e as pessoas interpretam já como se fosse o desenho completado, mas o desenho ele está parcial. Então, não é aquilo que a pessoa conhece. E outro engano que a gente tem muito é que a gente tende a encaixar naquilo que a gente conhece, né? Então, a gente tem uma experiência, tem uma informação, e às vezes, em vez de pesquisar, aprofundar, guardar um pouco mais, como você falou, a pessoa ela já quer ter uma interpretação, então ela encaixa no universo do conhecimento que ela tem, mas às vezes aquele universo ele é muito restrito, e aí ela erra. É a mesma coisa de um médico recém-formado que pega o caso de uma doença muito rara, que ele nunca estudou, que ele não conhece. A tendência dele vai ser classificar o problema, se ele não tiver uma veia, um temperamento mais de estudo, ele vai tender a classificar no que ele conhece, e aí ele vai errar, né? Então, por isso que o parapsiquismo tem que ter uma aproximação teórica mais ampla, mais abrangente, senão a pessoa começa a achar que tudo que acontece
tem relação com aquilo que ela já sabe, e aí a distorce tudo, né? Agora, professora Kátia, na fatologia, página 34, segunda linha, você poderia aprofundar a atenção dividida? A atenção dividida é a capacidade que uma pessoa tem de prestar atenção em mais de um foco ao mesmo tempo. Então, vamos supor, a pessoa está prestando atenção no telejornal que está assistindo, né, em casa, e ao mesmo tempo ela está prestando atenção no que está se passando no ambiente energeticamente, uma divisão de atenção. Então, isso, né, é um foco duplo, mas esse foco, quando a pessoa tem mais competência, ela consegue ir repartindo e ela ter assim multidivisão de atenção. Então, ela está numa determinada atividade, mas ela como se tivesse algumas antenas assim voltadas para outros focos de atenção, e com isso ela consegue perceber outras dimensões, outras ocorrências ali no ambiente que não são apenas as físicas. Mas isso tem que ser treinado. E também a pessoa não deve fazer isso quando ela está fazendo atividades que exigem uma dedicação de um foco de atenção, dirigindo, fazendo uma cirurgia, né? Sei lá, cuidando de uma pessoa doentada. Então isso daí a pessoa tem que desenvolver aos poucos. Agora, na binomiologia, na página 35, final da segunda linha, favor ampliar o binômio estímulos excessivos, desperdício. Isso daqui, às vezes a pessoa ela é muito estimulada, mas ela não consegue aproveitar, né, esses estímulos todos. Aquilo vai, muitas vezes, assim, além da capacidade dela de absorção. Isso é só você ver. Tem, às vezes, um professor que ele tem muito conhecimento, ele passa muito conhecimento para os alunos, mas os alunos, eles têm uma dificuldade de aprender tudo aquilo, né? Por isso que existe até a didática, que é como que o professor vai passar os conhecimentos de uma forma gradativa, de uma forma organizada, para que haja uma maior fixação, aprendizagem, uma compreensão por parte dos alunos, não é verdade? Então, não adianta a pessoa pegar essa lista aqui de 48 itens e de uma hora para outra começar a colocar tudo isso para funcionar. Não vai funcionar, não vai fazer ela desenvolver o parapsiquismo. Então, às vezes, vale mais a pessoa se ater a uma atividade única e se aprofundar naquilo do que ela dispersar em uma série de atividades e aí ela não vai ter o resultado. Então, por exemplo, é comum aqui na Cognópolis, como tem muito curso, muita atividade, muito IC, muito grupo, a pessoa assim, ela quer desenvolver a escrita, quer desenvolver o parapsiquismo, quer formar dupla, quer fazer TENEPS, quer voluntariar, quer tudo ao mesmo tempo. E a pessoa não faz nada direito, ela não dá nenhum resultado concreto, mais visível, ela não alcança as reciclagens que ela poderia ter. Então tem que ver qual é o fôlego consciencial, qual é o momento evolutivo e o que a pessoa dá conta de, né, acessar aquele estímulo e reter ali pelo menos um percentual grande, né, daquele conteúdo para ela poder fazer algum uso útil. Isso a gente vê muito em filme, né? Se você assiste o mesmo filme mais de uma vez, se é um filme muito complexo, a gente vê que perde muitas informações. Aí de uma segunda vez você pega, de uma terceira. E na Conscienciologia, uma experiência interessante é ler os livros da Conscienciologia. Então você leu, vamos supor, 700 experimentos. 5 anos depois você lê de novo, parece que, mas isso aqui eu não tinha lido. Não é verdade? Não tinha lido. Mas como? Você leu, muitas vezes você estudou, você debateu, mas a pessoa não tinha maturidade, não tinha lucidez, não tinha atenção, não tinha vivência, e uma determinada informação passou desapercebidamente, né? Esse exemplo que você deu é ótimo, porque os 700 experimentos antes do Homo sapiens Reurbanizatus e depois do Homo sapiens Reurbanizatus é um outro livro. Você lê de outra maneira, é impressionante. Kátia, a pessoa que é acostumada a obter aula, ou mesmo ele dando aula, né, numa rapidez, como era muito no início, a gente tinha que cumprir aquele MAP,
E depois a gente vê o professor mandando com mais calma. Aquele aproveitamento daquele outro professor é muito maior do que aquela pessoa que quer dar o assunto inteiro, né? Como se fosse assim, olha, eu quero chegar no final, no final do tempo, no final da apostila. Isso é loucura, isso aí. Outra coisa também que eu observei quando eu fiz algumas disciplinas, teoria e prática, quando chegava no laboratório, a gente via assim, poxa, a gente parou de obter informação, só que aquela informação laboratorial, ela é o condensamento daquelas informações anteriores que ficaram voando, né? É claro que quando o professor para, vamos fazer laboratório agora, é uma experiência só. Às vezes é um assuntinho de 10, 15 minutos, mas aquele assunto é o que consegue, vamos dizer assim, dar aquela firmeza, né? Aquela coisa solta, aparentemente solta. Impressionante. A Conscienciologia, ela tem esse desafio, né? Tem. Não adianta só a gente estudar teoricamente. Não. Se a gente não tiver um pouco de vivência, a gente não entende algumas coisas. E outra coisa também, se não parar para rebobinar aquelas informações, é outro fator também que é desperdiçado. Exatamente. Então, por exemplo, a gente vem na mini tertúlia, antigamente a tertúlia com o professor Valdo. Ele fala muita coisa, né? Fala. Que como ele consegue ele fazer fala de sínteses, propósito, ele repete de propósito. É muita informação. Mas depois, como é que a gente aproveita aquilo, né? Eu nem sei se a gente consegue aproveitar bem, né? Com certeza a gente acaba desperdiçando muito. Para nós é teoria, para ele não é. Claro. Agora, Kátia, em antagonismologia, na página 36, final da segunda linha. Você poderia falar sobre antagonismo com sim trancada, com sim parapsíquica? Com sim trancada é aquela com sim que não sai do corpo, ela vem para essa vida humana, isso tem até um verbete, né? E ela fica muito intrafisicalizada. E a com sim parapsíquica é a com sim que já consegue, digamos assim, sair da caixa, né? Mas ficando dentro da casinha, tá certo? Então, ela já expande um pouco mais a questão do psiquismo, né, para essas parapercepções. Agora, na pensenologia, na página 34, início da segunda linha, ele pergunta o que caracteriza o holopensene saturado. O holopensene saturado é um verbete também do professor Valdo e é um holopensene potencializador, né? Então, um holopensene que muitas vezes tem muitas neoideias, verpons, e que aquilo dali ajuda as pessoas de alguma forma. Agora, em possibilidades de estímulos parapsíquicos, na página 37, ele pede para você comentar os itens 1, 5 e 12. Então, primeiro é o acoplamento com árvores. Árvores ou as plantas, em geral, elas têm energia, né? Então, a árvore, até ela tomar um porte maior, ela demora um pouco mais. Isso daí eu acho que ajuda ali na criação de um holopensene favorável para quando a pessoa vai trabalhar, né, com aquele princípio consciencial, ela ter essa capacidade de perceber as energias, esse contato, o que causa nela. Qual é o outro? O outro você já comentou um pouco, mas como ele não é daqui, é o caminho da lógica, com a Leia dos Gênios. Caminho da lógica, essa passarela aqui, que tem uma cobertura que liga aqui a parte de cima do CAEC, né? Ali que perto do tertuliário até o holociclo e a holoteca, né? E ao longo desse caminho tem uma série de bustos de personalidades que deixaram um legado para a humanidade. E também muita planta, muito verde, então faz tipo um corredor ali natural, né? E ali nesse caminho, quando o professor Valdo fazia do holociclo o escritório dele, ou o segundo escritório dele, ele andou muito por esse caminho, colocou muita energia ali. Então é um caminho que tem toda a parte da natureza, a parte da impregnação dessa camada de energia consciencial, que ele foi deixando, e ele subia e descia, ou conversando com as pessoas, ou fazendo reflexões, e para assim, somar, agregar mais valor à evocação dessas grandes personalidades da história, né, que estão nas enciclopédias, e que foram pessoas que conseguiram realizações. Então, acho que ali tem toda uma diversidade assim, de ingredientes
que ajuda a pessoa no processo de evocação, de expansão, de ideias, né? Eu acho que tem um verbete no DAC, não tem? Bustologia ou a imaginação? Tem sim. Tem, né? Tem. Que ele justamente coloca a questão do caminho da lógica. Né? Sim. Agora, número 12, cópia dos tratados conscienciológicos. Essa cópia, né? É a pessoa escrever, né? Manuscrever trechos, capítulos dos tratados conscienciológicos. Isso aqui foi uma experiência que eu já fiz também, mas quem fez primeiro foram umas pessoas aqui, uns cognopolitas, que eles queriam melhorar a questão parapsíquica do autodesassédio, então eles pegaram um tratadão desses aí e saíram copiando tudo. E eles tiveram experiências muito interessantes. Agora, na efeitologia, na página 35, quarta e quinta linhas, você poderia nos explicar melhor os efeitos pósteros do cultivo do autoparapsiquismo na vida atual? O parapsiquismo ele é acumulativo. Então, se você desenvolve nessa vida, na próxima vida vai ficar mais fácil de você resgatar. Muito bem. Agora, tem uma colocação que não é especificamente do verbete. Ele pede para comentar a respeito. Aí ele diz: eu estava sonolento e deitado. Daí, de repente, senti que havia uma pessoa ao lado da minha cama, que se aproximava de mim. Foi então que eu senti um vento forte dentro do meu quarto, que estava totalmente fechado. Aí ele pergunta: o que seria isso? O que poderia explicar o vento? Isso daí pode ser uma rajada energética que causa essa sensação de um vento, né? Isso daí a gente vai ter também um verbete mais para frente, acho que daqui a 1 ou 2 semanas, que fala dessas ocorrências do ponto de vista nosográfico, que é a questão dos poltergastes, né, em casa mal assombrada. Mas essa sua ocorrência, você tem que ver qual foi a sensação que você teve, o que você... se veio alguma ideia, o resultado disso para você, né? Pode ser uma coisa de amparador ou de uma consciência neutra, e não sei, você tem que avaliar. Mas isso aí é um parafenômeno que ocorreu. Ele estava sonolento, né? Estava descoincidido, então mais propício, né? Esse tipo de parapercepção, né? Agora, é bem importante, dentro de tudo que você falou, tem falado na tertúlia, está no verbete, né, Kátia? A pessoa que teve essa experiência é bem forte, interessante, essa experiência, né? Bem sincrônico. Registrar bem, anotar o máximo que ele conseguir, né? É interessante. Interessante. Bem no meio da sincrônico. tertúlia tem isso, né? Exatamente. Agora, professora Kátia, na sua experiência, qual seria o melhor método para estimular o parapsiquismo? O melhor método é a partir da atividade de interesse pessoal. A pessoa gosta de escrever, então procura cultivar o autoparapsiquismo através da escrita. A pessoa gosta é mais psicomotriz, procura cultivar o parapsiquismo através do trabalho com as energias, né? Muitas vezes de ficar mais em forma fisicamente. Então tem que ver qual é o interesse pessoal, seu perfil, seu temperamento, aquilo que você tem motivação, e investir nisso. Eu sei que você escreve bastante artigos e tal, mas aqui tem o item 45, que é verbetografia em série, e a gente está percebendo que você está fazendo esse exercício. Queria saber de você, assim, o que você percebeu de diferente das outras escritas, porque você é uma pessoa que escreve sempre muito. Olha, e agora está fazendo a experiência. Muita diferença. Pode fazer? Percebi muita diferença. Eu vejo assim que a verbetografia ela tem um holopensene muito específico, tem muito amparo na escrita dos verbetes. A pessoa ela entra numa condição mental somática bem forte. Assim, eu acho que pelo âmbito da enciclopédia, uma mega gestão grupal, né, desencadeada por um parapsiquista veterano, né, o fundador da conscienciologia, essa obra eu acho que ela é bem especial. Eu acho que muita gente não tem noção dos benefícios que poderia aurir se ela escrevesse verbetes, porque só de entrar em contato com esse holopensene,
né? Isso daí acho que já traz uma série assim de condições de equilíbrio, de homeostase, e também de reciclagens, assim, de contato com amparo, de função. Agora, eu não sei se a pessoa, se ela escrever um verbete, se isso acontece. Por isso que eu acho que qualquer um desses itens aqui, desses 48 itens, a pessoa tem que repetir. Porque se faz uma experiência única não dá em nada. É igual laboratório, você fazer um laboratório, você fazer um acoplamentário, você assistir uma mini tertúlia, uma tertúlia, é muito pouco, né? Assim, em termos de pesquisa, de quantidade ali, de vivência, é muito pouco. Mas eu sinto assim muita diferença. Eu vejo que a equipe ela dá assim um suporte muito grande em termos energéticos para quem escreve. Mas o que eu acho mais sério de tudo é um holopensene de desassédio. Então, assim, eu já até falei isso, né, em outros contextos, que eu estou fazendo essa verbetografia em série, porque atualmente é a técnica que eu estou usando para fazer higiene mental, higiene consciencial de outros assuntos que eu tenho que lidar, entendeu? O professor Valdo sempre afirma aqui, né, que a fazer o primeiro verbete, defender o primeiro verbete, que ele observava nas pessoas quando ele estava na mediação, que havia um desassédio evolutivo. Ele não falava desassédio mental somático, ele falava desassédio evolutivo, que a pessoa tomava um outro rumo. Então, assim, essa experiência, assim, até passada por ele, a gente estava mais ou menos entendendo. Agora, você tem um outro tipo de experiência, porque você está se dedicando, fazendo disso uma técnica, né? E é uma pessoa que escreve muito, porque se fosse uma pessoa que não estivesse escrevendo nada, podia, porque eu escrever verbete tem a chapa, tem isso, aquilo, outro, mas é por isso que eu estou te perguntando. São holopensenes bem diferentes. Acho que escrever verbete bem diferente de escrever artigo, que é diferente de escrever livro, que é diferente você escrever curso e outras coisas mais. Mas eu acho o da verbetografia um dos mais fortes. É bom saber. Kátia, na neossinapsologia você fala dessas neossinapses necessárias ao funcionamento parapsíquico. Por que a gente precisa de neossinapses para desenvolver? É para você interpretar as coisas de uma outra forma. Então, isso daí é bem fácil da gente ver, né? Muitas vezes, quem convive aqui na Cognópolis, o professor Valdo, ele interpreta algumas situações, ele toma determinadas decisões que as pessoas não entendem. Por quê? Porque ele já não tem mais uma lógica humana devido a essa visão que ele tem, que abrange as questões de outras dimensões, questões parapsíquicas. Então, a gente vê que a gente não tem sinapse para entender, porque a gente não tem vivência, não tem conhecimento, e você não entende. Aí, às vezes, passa um bom tempo, você vê o que vai acontecendo, os fatos se desenrolarem, aí você, agora eu entendi, mas aí já passou muito tempo, né? Então, você poderia ter entendido lá no início, mas não entendeu, porque falta essa neossinapse. Não sei se ficou claro para você, sim? Doutora Kátia, como se pode explicar sobre uma pessoa que tem uma relação familiar e que compreende com bastante clareza sobre os assuntos que a Conscienciologia nos clareia? Ficou ambígua essa pergunta, né? Ela quer que você explique. Ela pergunta como se pode explicar sobre uma pessoa que tem uma relação familiar e que compreende com bastante clareza sobre os assuntos que a Conscienciologia nos clareia. A gente não sabe se é a pessoa da família que compreende, né? Teria que perguntar mais, não ficou claro. Você podia, se você estiver online assistindo, sim, manda uma nova pergunta clareando a sua dúvida, que a gente não entendeu muito, né? Deu para entender. Porque se for uma pessoa da sua família, né? Sim. Que compreende os conceitos, ótimo, parabéns para você, né? Uhum. Não é? Mas eu tive que essa pessoa da família era antagônica. É engraçado isso. Mas pode ser, não é o que está escrito, não, né? Ela pergunta que compreende com bastante clareza.
Meu sobre os assuntos parapsiquismo da não conseguiu conscienciologia. pescar. E o que tem, eu não né? pesquei. Eu não pesquei aí. Então a gente fica devendo aí um clareamento maior, mas vê se você consegue enviar ainda hoje, aproveitar a professora Kátia aí. Agora na fatologia, página 34, última linha. Você, por favor, pode comentar sobre os resultados práticos do autoparapsiquismo? Olha, eu acho bem interessante quando a pessoa começa a ter mais autoparapsiquismo na vida cotidiana. Então a rotina dela vai ficando mais entrelaçada, vai ficando mais, de fato, multidimensional. E o parapsiquismo deixa de ser algo teórico e passa a ser algo bem concreto, né? Porque ela tem uma série de vivências, experiências que confirmam determinadas parapercepções, parafenômenos, o parapsiquismo que ela está conseguindo desenvolver. Que entra nessa questão do tão longe, tão perto, né? Do parapsiquismo. Né? Agora, em parafatologia, na quinta linha, você poderia comentar sobre o amparo extrafísico de função, ampliando a paraperceptibilidade? Isso daqui quando a pessoa está em alguma atividade interassistencial, seja no voluntariado ou na vida profissional, ela muitas vezes identifica que ela fica mais parapsíquica. Então, algumas, digamos assim, sacadas, ideias que ela não tem normalmente, ela passa a ter. Ela vê que ela fica potencializada, parece que fica mais inteligente, os trafores ficam mais aflorados, isso em função do acoplamento com o amparador, com essa consciência técnica que ajuda ali naquela tarefa. Agora, com a estimulação parapsíquica, ele pergunta se a senhora já teve alguma experiência retrocognitiva fidedigna nessa vida. Já. E foi através, uma que eu tive, que foi confirmada, foi até através de filme, né? Eu estava assistindo um filme e aí eu tive a retrocognição e depois eu pude confirmar essa retrocognição. Você identificou algum ambiente do filme que você estava vendo aí? Só para a pessoa, para pegar a dica. Era um filme histórico, né? Era um filme histórico. E aí eu me identifiquei com a época, com determinadas personalidades, tudo. E aí eu lembrei, eu fui tal pessoa. Digamos assim, eu não aparecia no filme, mas eu lembrei, eu fui tal pessoa nesse contexto assim. Ah, que interessante. Quer dizer, o filme é um grande gancho. Né? Aliás, a gente vai ter um verbete da professora Kátia. Estuda os fílmicos. Aguardem em breve, eu acho que daqui a uns 10 dias, se eu não me engano, estudos fílmicos. Sim. Exatamente. Você quer perguntar? Quero. Kátia. Oi, Tânia. Na culturologia, na página 36, o último item, você pode desenvolver? É contato com as paraculturas, porque muita coisa que tem extrafisicamente não tem aqui. Então, por exemplo, se a gente for ver toda essa parte de paratecnologia, às vezes a pessoa está no acoplamentário, está numa dinâmica parapsíquica, num curso de imersão, e ela consegue visualizar, né, ter a clarividência de aparelhos ali que estão sendo usados naquele ambiente e que a pessoa nunca viu nada parecido aqui na vida humana, na vida terrestre. Então, isso daí seria um exemplo de um contato com uma paracultura. Não sei se clareou. Não, tá perfeito. Muito obrigada. Kátia. Oi, Mar. Tudo bem? Tudo bom? Na página 35, eu gostaria que você falasse sobre 2 itens na ciclologia. Marta, tá ligado esse microfone? Tá ligado. Já vai aparecer. Tá ligado. Na ciclologia, segunda linha, o ciclo das autopesquisas parapsíquicas. Você já falou bastante, mas se você puder aprofundar um pouco mais, seria interessante isso. Isso daqui é interessante. Eu vou falar assim o que eu vejo que já aconteceu comigo, assim, né? Que tem épocas que a pessoa tem mais tempo, mais disponibilidade, e ela consegue se aprofundar mais nisso, fazer mais anotação, fazer mais reflexão, investir mais nessa... Porque, assim, além de você vivenciar, depois você tem que tentar juntar os fatos, os parafatos, as percepções, né? Porque como é um pouco fragmentado, então a pessoa tem até um verbete que fala sobre isso, né? Que é sequenciamento parafactual.
muitas vezes, se a pessoa ainda não é veterana, não vem tudo de uma vez, aquilo vem picotado. E aí, alguma hora, ela tem que juntar, né, esses dados. E eu acho que isso é um ciclo, porque tem épocas que a gente investe muito nisso. E tem épocas que a própria vida, o momento evolutivo, não permite. Então, isso, né, esse ciclo, assim, digamos que tem fases mais intensas, menos intensas, mas aí, por outro lado, parece que aquelas experiências que você teve, que você até teve que parar, assim, dar uma, né, suspender temporariamente, mas aquelas experiências enriquecem. Então, acho que está tudo muito entrosado, mas eu vejo que são ciclos, né? Pelo menos no meu caso, eu ainda não tenho assim uma manutenção de uma forma uniforme dessa condição. Sim, e na mini tertúlia também hoje se falou sobre as pítias, né? Pitonisas também. Eu não sei se foi nisso que você pensou, nesse item anterior, o ciclo das reciclagens parapsíquicas. Reciclagens parapsíquicas é assim, porque muitos de nós já mexemos com parapsiquismo no passado, mas que ainda estava muito dentro de uma condição religiosa, mística, e a gente ainda traz muita boca torta disso, né? E eu vejo que conforme a pessoa vai se reciclando, fazendo ressex, recim, ela vai aprofundando também essas reciclagens parapsíquicas, né? Então, assim, muita gente, por exemplo, que veio de um espiritismo, que tinha um parapsiquismo mais passivo, aí chega na conscienciologia, ela tem que reciclar para ter um parapsiquismo mais ativo, não é verdade? É isso aí. Obrigada, Kátia. Oi. Na página 37, outro item da lista. A prontidão resolutiva. Como que você vê isso na sua experiência? Eu vejo que a pessoa ter prontidão ajuda ela a desenvolver o parapsiquismo e o parapsiquismo ajuda ela a ter prontidão. Mas eu acho que não adianta ela falar assim, não, eu vou esperar ter uma inspiração e aí eu vou agir. Não. Eu acho que a pessoa que ela já tem uma predisposição, né, mais de atuar, de decidir ou de fazer uma assistência, ela acaba atraindo a atenção dos amparadores e com isso ela vai ficando mais parapsíquica. Então se você pensar assim, ó, pensa num médico ou num profissional de saúde do pronto-socorro e um profissional de saúde que atende com hora marcada, né, em condições totalmente assim controladas, num consultório. É bem diferente, né? Se você fosse um amparador, em quem que você investir mais? Nesse que tem que atender de uma hora para outra emergências ou nesse que está ali, né, com tudo mais otimizado, com as condições mais otimizadas? Eu não sei, se eu fosse amparador, acho que eu investiria mais nesse que tem que se virar ali, né, com o que tem para... Tem mais risco também. Tem mais risco também, exatamente. A prontidão é fundamental, né? Senão não vai dar certo. Exatamente. Vai perder o time, né, da assistência. Mas como que desenvolve essa condição intraconsciencial de predisposição, assim, de prontidão? A pessoa, acho que em primeiro lugar, ela tem que ter autodisponibilidade íntima para ajudar. Então, tem sempre aquela história que todo mundo fala, né? Você quer pedir alguma coisa, pede para quem é mais ocupado. Que geralmente essa pessoa, ela já é mais acelerada, ela já está mais aquecida, né? Se você pede para aquela pessoa que dorme até meio-dia, né, e que depois leva meia hora para acordar, em geral essa pessoa não vai ter prontidão. Então, acho que a prontidão começa assim por uma autopredisposição intraconsciencial, né? Independente do tempo que a pessoa tenha. Kátia, aquela tertuliana mandou a pergunta e ela pede desculpas, né, pela falta de coerência e a gente também pela nossa burrice interpretativa. A relação familiar é a relação dela que é familiar, né, com o assunto. Então ela fala... em relação à pergunta, né? Eu sinto que tenho familiaridade com o assunto da conscienciologia, e muito. O que significa, uma vez que tenho ampla compreensão sobre assuntos que nem busquei ao todo,
embora já tenha alguma experiência extracorpórea. O que dizer da minha pessoa? Ué, o que dizer é que provavelmente você fez curso intermissivo, e aí no site da Tertúlia tem um teste que você pode responder, né? Que para verificar o que é curso intermissivo. São, digamos assim, um curso que a pessoa faz antes dela nascer nessa vida, renascer nessa vida intrafísica, e onde ela aprende uma série desses conceitos, dessas ideias. Então, às vezes, ela vem para cá e aí, quando ela reencontra, ela tem esse senso de familiaridade. Agora, no item então a gente convida você, né? Acho que você é uma teletertuliana mais novata. Sim. Que a gente está todo dia tem um verbetógrafo novo, um mediador diferente. Sim. E você pode fazer suas perguntas, né? E participar e procurar as instituições conscienciocêntricas, né, professora Kátia? Próximo da sua cidade, em Minas Gerais, com certeza próximo, eu não sei na sua cidade especificamente, eu penso que não, mas, por exemplo, tem o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Você pode buscar iipc.org. E ali você vai ter, por exemplo, você falou que já teve experiência extracorpórea. Essa instituição é especializada em projeção consciente, como a gente chama, que é a projeciologia, que é uma das especialidades da conscienciologia. Então, bem-vinda ao clube dos conscienciólogos. Agora, professora Kátia, você poderia explicar melhor e com exemplos sobre o item 43, trabalho antilucano, ativador da autolucidez na quietude da madrugada? Isso daqui é uma proposta, né, do professor Valdo, porque ele há várias vidas que já exerce esse trabalho, né, na madrugada. E o que a gente nota, assim, eu também sou um pouco adepta, né, dessa rotina, quando possível, é que realmente a pessoa, como é tudo mais tranquilo, está todo mundo dormindo, o que eu posso falar assim é como... Pensa você dirigir num trânsito engarrafado e você dirigir num feriado, que não tem ninguém na rua, não é bem diferente? Agora, pensa esse descongestionamento em termos holopensênicos. É isso que acontece. Então, fica muito mais fácil para você pensenizar, para você captar ideias, para você ter parapercepções, para o amparador te acessar, né? Porque tem menos estímulos e paraestímulos presentes naquele horário. Ô Dulce, eu estou aqui com o telefone de Uberaba. Será que adianta para ela? Pode passar, passa, Rosa. Vou passar o telefone. O nome da cidade é Januária. Não conheço. É perto de Uberaba? O telefone de lá é código de área 34 e o telefone 3321-8689. E tem um e-mail, uberaba@iipc.org. Eu também acho que, eu não sei realmente. Vê se você consegue de Belo Horizonte, que é a unidade do IPC, tem em todo o Brasil, até fora do Brasil, inclusive em Belo Horizonte tem uma sede. Belo Horizonte é código de área 31, e o telefone é 3222-0056. E o e-mail é Belo Horizonte, tudo junto, @iipc.org. Tá ótimo. Agora, bom. Sobre o trabalho antilucano, só para concluir aqui, como é que você vê na prática, se você não tem nada de parapercepção, se funciona ou não funciona? É só você ver quanto tempo você leva para fazer as coisas de madrugada e quanto tempo você leva para fazer uma coisa num horário durante o dia. E aferidor, claro. Então, se você fizer tudo muito mais rápido de madrugada do que durante o dia, ou com muito mais qualidade, significa que você entrou, né, conseguiu funcionar nesse horário. Agora, você poderia falar sobre o lema omnibus dubitandum? Isso daí significa a pessoa duvidar de tudo, né? Então, quando a pessoa está desenvolvendo parapsiquismo, ela não pode achar que tudo o que acontece, ela percebeu direito. A gente faz muita inferência e muitas vezes distorce, assim como nós distorcemos o que nós percebemos através dos sentidos físicos, nós também distorcemos o que percebemos
através do parapsiquismo. E isso tem toda a parte da abordagem mental somática, ideológica, formação cultural, processo emocional, processo orgânico, energético, uma série de fatores. Agora, em pensenologia, segunda linha, sobre a forma holopensênica parapsíquica. Podemos considerar que a forma holopensênica criada no Tertuliário seria um exemplo? É um exemplo, sim. Forma holopensênica é aquela forma que é criada numa determinada localidade a partir de uma atividade específica. E aí a pessoa, muitas vezes, numa outra vida, ela retorna àquele local e ela sofre as influências ou os efeitos daquela forma, que podem ser tanto positivos quanto negativos. Aqui no caso, forma holopensênica parapsíquica. Então, por exemplo, quem numa próxima vida humana ressomar e vier aqui no Tertuliário, provavelmente, se a pessoa participou, né, dessas atividades aqui, ela vai ter contribuído para a formação dessa forma e aquilo vai exercer um efeito sobre ela. Agora ela pergunta na pensenologia se parapensene, parapensenidade seria a mesma coisa que exopensene extrafísico. Não, exopensene é o pensene que vem de fora. O parapensene é o pensene da consciex, né? Então, quando você sai do corpo projetado, as consciex, elas têm parapensenes. Exopensene é você estar aqui na dimensão física e aí você percebe um pensene externo a você, mas esse pensene pode ser da sua vizinha, tá certo? Não necessariamente é um pensene extrafísico. É que no caso ela perguntou exopensene extrafísico. Pode coincidir de ser um parapensene, não pode? Não, mas por exemplo, pode ser uma consciex, né? Uma consciex, ela tem um parapensene, ela não tem o exopensene. É que se a gente tem um exopensene, estou raciocinando, se a gente tem um exopensene extrafísico, sim, mas é para explicar para ela. A confusão é se o exopensene é extrafísico, qual é a relação dele com o pensene de uma consciência? Que é o parapensene. Se o parapensene de uma consciência. Essa relação que tem. Se a consciex fez emitiu um pensene para que a gente perceba ele, coincide, né? Um parapensene com exopensene para a gente. É isso que eu quero dizer. Coincide com exopensene, mas o conceito é diferente. O conceito é diferente das duas coisas. Isso mesmo. Agora vamos lá, em megapensenologia, na página 34, segunda linha. Você poderia ampliar o megapensene parapsiquista estimulador natural? A condição do parapsiquismo estimulador natural é que a pessoa que já tem um parapsiquismo mais desenvolvido, o convívio dessa pessoa nos ambientes estimula o parapsiquismo de todo mundo. É isso, né? Agora, lógico, se a pessoa é muito casca grossa, a pessoa tem antagonismo, se a pessoa não quer saber, né, desse tipo de assunto, não adianta. Você pode estar convivendo com um serenão que não vai acontecer nada com você. Mas se a pessoa tem um abertismo, uma predisposição, uma paragenética, já com isso vai facilitar. Agora, Kátia, você já comentou um pouco, mas ela pergunta especificamente, pede para você comentar a relação do conscienciograma com o holopensene dos serenões. O modelo evolutivo, quem tiraria a nota máxima no conscienciograma seria essa consciência, né, que é chamada de serenão, que é o nível evolutivo mais avançado encontrado aqui no planeta Terra. Então, todo o livro ele foi desenvolvido tendo como, digamos assim, exemplo máximo o serenão. Então, o que a gente nota quando tem contato e responde o conscienciograma é que você, se tiver um pouco de sensibilidade parapsíquica, você entra num holopensene muito diferente. E é isso que eu acho, eu penso, que seja muitas vezes experimentar uma pontinha desse holopensene do serenão. Agora, tem uma pergunta que não é específica do verbete. Ela pergunta se a gente pode falar alguma coisa a respeito do uso continuado de medicamentos, tais como antidepressivos, em relação ao desenvolvimento do parapsiquismo.
E aí ela continua dizendo que percebeu que depois que começou a usar alguns colírios, comecei a sentir dificuldade na exteriorização de energia pelo frontochakra, mas não posso interromper o uso para fazer um teste. Existe algum estudo da Conscienciologia sobre esse assunto? Olha, ou seja, daí, medicamentos e parapsiquismo. O que acontece é o seguinte, aqui no verbete, olha, tem uma... Na binomiologia, na segunda linha está ali, ó, o binômio saúde mental parapsiquismo equilibrado. Então, antes da pessoa conseguir desenvolver um parapsiquismo sadio, ela tem que ter saúde física, saúde holossomática. Então, se a pessoa precisa tomar algum tipo de medicamento, né, no caso aí mencionado antidepressivo, e se isso está ajudando no equilíbrio mental, no equilíbrio psicológico, emocional da pessoa, é fundamental que se faça esse uso, tá certo? Porque não existe parapsiquismo equilibrado se a pessoa estiver doente, com qualquer tipo de doença que seja, tá certo? E o trabalho com as energias pode, digamos assim, ajudar a superar em muito qualquer tipo de... até de efeito colateral que o medicamento venha a ter. Agora, uma condição que também está aqui no verbete, ó, acima desse binômio, é o binômio forma física, condicionamento holochacral. Às vezes a pessoa tem dificuldade com as parapercepções, não é devido a medicamento que ela toma, não, é porque ela está fora de forma física. Ela está obesa, ela é sedentária, ela está intoxicada. Então, principalmente quem faz uso de medicação de uso contínuo, não importa que medicamento seja, a pessoa tem que fazer exercício aeróbico para ela se desintoxicar. Mas isso é a mesma coisa de quem come muito alimento industrializado e outros tipos de ingestão de químicos, né? Química, que isso pode afetar o desempenho energético. Você acabou de chegar a essa pergunta, favor explicar sobre o binômio forma física, condicionamento holochacral. Qual a relação entre exercício físico e manutenção do condicionamento? Qual a sua recomendação, aeróbicos ou musculação? As duas coisas. A musculação, a partir dos 40 anos, 50 anos, a pessoa deve fazer, né, porque vai ajudar numa série de funções orgânicas e para a pessoa envelhecer com mais saúde, na questão das mulheres, para, né, melhorar a questão da muscular, que isso daí com a queda dos hormônios fica muito, acaba tendo uma perda grande, isso pode afetar a questão dos ossos, a osteoporose, a questão também da prevenção de quedas. Pessoa que faz musculação, se ela cai, o risco dela ter uma fratura maior é muito menor, né? Agora, o exercício aeróbico é fundamental para mexer com essa parte cardiovascular, da desintoxicação, com o metabolismo, com a questão da produção de neurotransmissores. E o que acontece é muito difícil a pessoa ter um bom condicionamento energético se a pessoa estiver fora da forma física. Isso daí eu posso falar de cadeira, eu vejo assim, quando eu estou mais em forma física, eu tenho muito mais facilidade de mexer com as energias. Então, às vezes, o problema não é de parapsiquismo, não é de energia, é problema somático. Agora, em teoriologia, você poderia fazer um cotejo entre a teoria da era consciencial e, em efeitologia, o último item, o efeito vida parapsíquica, resultados evolutivos? É porque a era consciencial é justamente esse momento de cultivo da evolução. E efeitologia, efeito vida parapsíquica, resultados evolutivos. Se você desenvolve o autoparapsiquismo sadio, você vai ter muito mais resultados evolutivos na sua vida, né? A sua vida vai dinamizar, você vai ter mais elementos, digamos assim, para você concretizar projetos no dia a dia. Consequentemente, a questão de você ampliar a sua interassistencialidade e tudo aquilo que você faz vai aumentar muito. Agora, na antagonismologia, como funciona o antagonismo uniformidade intrafísica, variabilidade multidimensional? Isso é o seguinte, vamos supor que você faça a mesma atividade todos os dias, né, intrafisicamente. Então, vamos supor assim, ó,
Quem vem aqui a mini tertúlia, todos os dias o professor Valdo está aqui, ele fala das pensatas, ele responde as perguntas. Aparentemente é a mesma atividade, não é? Não variou nada, né? Tem uma uniformidade intrafísica de horário, de atividade, de como a coisa funciona. Mas se a pessoa conseguisse assim saber o que se passa multidimensionalmente, ela veria que, olha, em termos assim, décimos de segundos, tudo muda, o cenário muda, quem está presente, quem não está presente, as energias, as consciências, os ambientes, né, o nível de conexão que ele faz de ideias com outras dimensões. Então, é um mundo de possibilidades. Então, acho que quanto mais a pessoa desenvolve o parapsiquismo, mais a vida dela fica, digamos assim, bastante variada. Porque apesar dela poder estar atuando no mesmo cenário, com o mesmo tipo de atividade, mas multidimensionalmente aquilo é muito rico. Isso a gente vê quem faz acoplamentário. Se você fizer 10 cursos acoplamentários, você vai ver isso. É o mesmo local, é a mesma dinâmica de curso, é tudo igual, mas o que você percebe ele é totalmente diferente, né? Oi. Para cima, tá? Agora, Kátia, por favor, na página 35, interaciologia. Queria que você explicasse um pouquinho mais a interação temperamento-estímulo. É a última linha. Isso aqui, Gorete, é que tem que ver muito assim o perfil da pessoa, não é verdade? Então, aquilo que eu estava falando, quais são os interesses pessoais dessa consciência que está querendo desenvolver o parapsiquismo? Então, por exemplo, tem pessoas que a pessoa mais introvertida, às vezes ela prefere atividades de maior introspecção. Então, às vezes ela vai desenvolver o parapsiquismo muito mais fazendo leituras do que numa dinâmica. Tá certo? Apesar do contato com mais gente, com consciência, isso estimular muito a questão parapsíquica devido àquela condição do contágio, né? Energético, holopensênico. Mas o que é importante aqui é a pessoa não forçar a barra, tá certo? E ela tentar priorizar aquelas atividades que se adequem ao temperamento que ela tenha. Então, a mesma coisa, vamos supor, você quer estimular uma criança. A criança, ela gosta de esporte, e você quer que a criança fique parada lendo o livro. Entendeu? É isso daí. Uhum. Então, lógico que a gente, vamos supor, o adulto que é muito irrequieto, não, ele tem que começar a dominar o soma. Mas, às vezes, uma atividade mais psicomotriz vai ajudar muito mais a desenvolver o parapsiquismo do que você querer que aquele adulto faça, né, uma atividade que tem que ficar ali muito paradão. Depois, quando a pessoa já tiver, né, mais assim, com um certo nível de desenvolvimento, ela pode ir para essas outras atividades. Mas, por exemplo, eu, particularmente, eu desenvolvi muito mais o parapsiquismo através de atividades intelectuais do que através das atividades que tem de parapsiquismo aqui na Cognópolis. Ok, Kátia, obrigada. Oi. Você tinha algum trauma parapsíquico que você superou? Ou como que as pessoas que têm podem superá-lo? Eu acho que a pessoa tem que começar a mexer com aquilo, né? Qualquer tipo de trauma, o trauma paralisa a pessoa, não é verdade? E aí muitas vezes ela não quer mais entrar ou lidar com aquele contexto que foi o contexto traumático. Isso daí, tanto em termos assim, terapêuticos, se a pessoa não conseguir fazer sozinha, acho que ela deve buscar uma ajuda profissional, de um especialista, para ela ir fazendo essa aproximação gradativa, né, que tem até técnica que é chamada de dessensibilização sistemática, que a pessoa vai sendo apresentada aquele estímulo, que ela tem uma aversão aos poucos, e ela vai, né, acostumando, e até chegar ao ponto que ela enfrenta aquela situação, não é verdade? E daí ela vai conseguir, aos poucos, ir superando. Porque a tendência é a pessoa fugir, aí quando foge não supera nada, né? Tudo bem? Agora, professora Kátia, na Fratologia, segunda linha, página 34, sobre os registros sistemáticos, você poderia explicar no quadro
da agenda desassediadora, como funciona no seu dia a dia os registros da TENEPS, da sinalética parapsíquica, as anotações das projeções conscientes, EV, pensionograma? Eu sou do tipo assim, né, que eu já anotei muita coisa, principalmente para o professor Valdo, mas para mim mesma eu ainda tenho que melhorar muito essa condição, sabe? Então, assim, eu acho que a pessoa ela tem que valorizar mais as experiências parapsíquicas, e um indício dessa valorização é justamente o registro. Por quê? Porque os próprios amparadores e as consciex, elas têm como acompanhar se a pessoa percebeu aquele estímulo, aquele incentivo que foi dado. Então, se a pessoa não anota nada, isso também até em termos assim, de interação, de aprofundamento, fica dificultado. E da sequência, não é verdade? Eu acho que é importante a pessoa anotar tudo o que acontece com ela em termos de parapsiquismo, mesmo que seja de uma forma resumida, e tem que anotar na hora, porque depois você esquece. Você Ela não lembra pergunta mais de qual o detalhes. suporte utilizado. No o seu suporte caso, que tiver à mão, né? É o que tiver à mão, não é verdade? É você pegar e sentar e escrever. Agora, cada um tem seu estilo. Um vai ter o caderno, outro vai ter o computador, outro vai ter o tablet, né? O importante é registrar e não confiar muito em meios tecnológicos, que às vezes aquilo dá um pau e você perde tudo, né? Então tem que fazer um backup. Não, gravador é uma coisa que eu não sei se vale a pena, porque tem muita coisa que a pessoa grava e depois vai ouvir e não gravou nada, porque deu um efeito físico e não foi nada gravado. Agora, em masculinologia, na quarta linha, ele pergunta o que fazer no caso de um dos duplistas estar impedido de atividade sexual e esse fato causar repercussões negativas na TENEPS. Você se masturba, não é verdade? É uma técnica. Lógico, Isso daí não é bem pode simples de resolver. TENEPS, Pois é. E então, outra hoje coisa. o professor Valdo, acho que foi, não sei se foi hoje ou ontem, isso foi discutido. Veio o assunto na mini tertúlia, acho que foi ontem. E ele falou o quê? Não, é uma técnica que é muito fácil, enfim. Sim. É tão fácil a pessoa resolver. Faz muita... Se todos os problemas fossem esses, né? E tem que ver até que ponto é um problema que, de fato, afeta ali a TENEPS ou se é muito mais um processo psicológico, entendeu? O tema abordado, no caso, era a transafetivologia, né? Que a pessoa que já entrou nessa linha da transafetividade, ela já superou esse problema, né? E alguém perguntou sobre alguma necessidade da pessoa não ter duplista, alguma coisa assim. Porque quem domina a energia domina a questão sexual. Claro, né? Então, é mais um chakra, né? Lógico, Então é isso. Agora, na parafatologia, quais seriam, página 34, terceira linha, quais seriam as atividades energoparapsíquicas? Atividades energoparapsíquicas são as manobras energéticas, são as dinâmicas parapsíquicas, os cursos de imersão, as preceptorias que tem nesse sentido, energossomático, parapsíquico, né, que a CIP hoje em dia oferece. Então, ou seja, um rol de atividades, tanto que a pessoa pode fazer sozinha, por ela mesma, ou que ela pode fazer em grupo, com acompanhamento, com um especialista, com alguém ali que vá ajudá-la. Agora ela pergunta na quarta linha, você pode falar e exemplificar sobre o parapsiquismo cotidiano? Parapsiquismo cotidiano é quando a pessoa inclui em tudo que ela vai fazer o parapsiquismo. Então isso daí, acho que pouco a pouco, né, vai, digamos assim, se inserindo na vida da pessoa. Então ela vai tomar uma decisão, a decisão já não tem uma base puramente do psiquismo, ela já usa o parapsiquismo para tomar decisão e por aí vai, né, para elaborar a agenda pessoal, para, né, fazer determinadas atividades no dia a dia. Agora, em possibilidades, página 37, você poderia nos falar mais sobre o item 26? Isolamento dignificador? Esse é um verbete do professor Valdo, em que ele fala que há ocasiões em que o isolamento ele pode ser produtivo, porque o isolamento, de modo geral,
tem que tomar muito cuidado, que a pessoa, às vezes, ela já tem uma dificuldade de interação social, ela já está num quadro, às vezes, nosográfico, e ela busca o isolamento. Então, esse isolamento ele seria patológico. Mas, no caso do isolamento dignificador, é esse isolamento em que a pessoa ela vai, digamos assim, eliminar alguns estímulos intrafísicos de contato, como, por exemplo, a questão do trabalho na madrugada, para ela poder se concentrar mais nas questões intraconscienciais e, com isso, ajudar no desenvolvimento do parapsiquismo. Se a pessoa tem muito estímulo físico, estímulo intrafísico, às vezes ela não consegue, né, fazer, e ela tem uma dificuldade de introspecção, ela vai ter vai ser mais difícil para ela. Então, por exemplo, você fazer um laboratório é um isolamento dignificador. A pessoa participar do serenário, né, que ela fica 3 dias ali sozinha, tudo mais. É um isolamento dignificador. Questão da TENEPS. Então, é um isolamento físico, mas não quer dizer que extrafisicamente a pessoa não vai estar interagindo. Oi. Queria que você comentasse o paravoluntariado dos projetores lúcidos interassistenciais, nas suas experiências. Esse paravoluntariado, acho que muitas vezes ele ocorre em função das projeções assistidas, patrocinadas pelos amparadores, e que às vezes aquela consim projetora, ela tem rapport, tem afinidade com algum assistido que está sendo ajudado, e aí os amparadores vão catá-la, digamos assim, fora do corpo para ajudar naquele processo. Isso nem sempre a pessoa tem rememoração, mas às vezes ela tem alguma lembrança, sim. Agora, em sinergismologia, na página 35, você pode ampliar o sinergismo, terceira linha, esforço pessoal, heteroajuda? Isso aqui, pensa só, se você fosse um professor, quem que você teria mais motivação para ajudar? Um aluno dedicado, esforçado, assíduo, que faz dever de casa, ou aquele aluno relapso, né? Então, lógico, na escola o professor, né, eticamente, ele tem que ajudar todos. Mas se você pensar no amparador ele faz um investimento inicial na consim. Mas se a consim ela não corresponde, o amparador vai embora. Então, por isso que é fácil, às vezes, começar algumas atividades. Porque o amparador ele dá um empurrãozinho para te ajudar. Mas se você depois não mantém, o amparador ele também não vai ficar ali te empurrando o resto da vida, né? Quer falar? Pensei nessa parapsiquista, estimulador natural. Você poderia só aprofundar mais um pouquinho? Isso aqui, Gorete, é assim, ó, uma pessoa que já tem um parapsiquismo mais desenvolvido, ela só de estar presente no ambiente, ela já ajuda a, digamos assim, a incentivar o parapsiquismo alheio, entendeu? É a mesma coisa assim, vamos supor, você com a questão do exemplo, mas aqui é a questão do contágio holopensênico. Se você convive com uma pessoa bem-humorada, não é mais fácil de você ficar bem-humorado, mesmo que você não seja? Agora, você convive com uma pessoa mal-humorada, daqui a pouco, se você não tomar cuidado, você também está reclamando de tudo e de todos. Aqui na questão do parapsiquismo é tema central neutro, que a pessoa com parapsiquismo desenvolvido não necessariamente tem uma cosmoética que acompanhe, tá certo? A não ser quem já tem um parapsiquismo super avançado. Aí, para a pessoa ter chegado naquilo, né, frequentar comunex, evoluída, ter contato com serenão, com central extrafísica, ela já tem que ter um nível de universalismo, consequentemente de cosmoética maior. Mas parapsiquismo é uma faculdade, entendeu? Então, a pessoa, mesmo com um nível mediano até baixo cosmoético, ela consegue desenvolver. Então, por isso que eu estou falando, tem que tomar cuidado, porque é um estimulador natural, mas tem que ficar atento à questão cosmoética, senão vira gurulatria, vira querer dominar todo mundo através do parapsiquismo. Agora, professora Kátia, em Principiologia, na página 35, segunda linha, ela pede que você fale mais a respeito do princípio dos 4 olhos, vendo mais perante 2. E ela pergunta, qual seria o 4º olho? 4 olhos, vendo mais
perante Deus. Principiologia. São os olhos e os para-olhos. Não é o conceito do terceiro olho aqui, não. Então, vendo mais, uma coisa é quando você só usa a visão física, e a outra condição é quando você já usa a clarividência, já usa a questão dos para-olhos também, tá certo? Agora, bom, nosso tempo está finalizando. Eu queria aproveitar para dizer que hoje é um dia muito especial, né? A gente sabe que está fazendo um ano que a Enciclosapiens assumiu a mediação das tertúlias. E também a gente sabe, hoje é o dia dos namorados, hoje a Copa começa, né? Copa no Brasil. Então, a gente parabeniza todos os teletertulianos, a equipe da Enciclosapiens, os verbetógrafos em especial, que têm colaborado para que a gente consiga desempenhar essa tarefa que é parte da nossa Maxi Proexis, né, da nossa Mega Gescom grupal, que é conseguir dar essa continuidade do trabalho do professor Valdo, não é? Então, a gente espera conseguir continuar fazendo isso por muito tempo, né? Porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil para todos nós. A gente depende realmente de um trabalho de equipe. São muitas as pessoas envolvidas, a equipe técnica do tertuliário, o pessoal da transmissão, da recepção das perguntas, a coordenação, né, de toda a equipe do tertuliário, a impressão dos verbetes, a mediação das tertúlias, que tem várias pessoas, todos os voluntários da Enciclosapiens que trabalham desde a recepção de e-mails, captação de títulos, elaboração disso, né? E, claro, a finalização, que é a defesa do verbetógrafo, que sem isso a gente não teria aqui o evento diário de divulgação da Conscienciologia. Então, a gente agradece muito e conta com todos vocês aí para esse continuismo maxi proexológico, tá certo? Muito obrigada. Professora Kátia, em especial, você tem contribuído muito e a gente conta aí com os próximos. A equipe da Enciclosapiens, só tenho a agradecer. Ok, então vamos agora aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 36 perguntas online, 18 perguntas presenciais e 16 assinaturas no livro de presenças. Agora nós passamos aos recados. Hoje nós temos só um, da Marta Ramiro, que vai falar sobre o primeiro simpósio de teáticas da Conscienciologia. Boa tarde a todos. Nós informamos que a professora Kátia Aracaki, que é a verbetógrafa de hoje, estará presente no primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. Ela vai defender um tema de pesquisa, falar sobre África, Laboratório da Pré-Intermissiologia. A apresentação dela será no dia 26 de julho, sábado, no período das 15 às 19h30. Nós vamos ter ainda, nesse primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, que vai do dia 25 ao dia 27 de julho, a apresentação de mais 12 trabalhos em 5 mesas de debate, tendo a participação de 10 colégios invisíveis. Fora isso, nós vamos ter outros itens compondo a primeira semana paracientífica, que são os seguintes. O primeiro, o pré-evento, curso complementário. Depois nós vamos ter o 4º encontro dos colégios invisíveis da Conscienciologia, no dia 21. O item 3, orientação à pesquisa, do dia 21 ao dia 27. Qualificação da pesquisa conscienciológica, dia 22. 4 mini-cursos nos dias 23 e 24, e a primeira jornada Cosmovisão da Autopesquisa, dias 23 e 24, fechando a semana com o simpósio Teáticas da Conscienciologia. Convidamos a todos. As informações e inscrições pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Para amanhã nós teremos o verbete Síndrome da Exaltação da Juventude, da especialidade Parapatologia, o verbetógrafo Frederico Falcão. Obrigada.